Olá, meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Live Performance TV, o programa de desenvolvimento humano para quem procura transformação para a sua vida. Esta semana, e uma vez que a maioria dos subscritores do meu canal estão a cumprir com o desafio dos 30 dias para a prosperidade que eu publiquei a semana passada, a partir desta semana eu vou começar uma série de vídeos mais voltados para a reflexão, ou seja, vídeos que vão complementar e vão potencializar os resultados do desafio dos 30 dias. De nada adiantava eu agora estar a publicar novamente técnicas e ferramentas sobre lei da atração se vocês iriam ficar desfocados daquilo que é o desafio. Portanto, a minha intenção no próximo mês e nas próximas semanas, portanto, nos próximos episódios, será fomentar uma reflexão que vá agregar valor àquilo que é o desafio da prosperidade. Não confundir-vos a apresentar novas técnicas ou novos conceitos. Ok? Então, desde já, eu devo dizer que estou extremamente feliz. Na primeira semana foram 2.000 pessoas que entraram no desafio. Eu não sei agora, hoje, especificamente quantas pessoas estão, porque eu já não consigo controlar, mas eu sei que no início, no arranque, na primeira semana, 2.000 pessoas entraram no desafio. Portanto, eu acredito que aquela minha meta de chegarmos a 10.000 pessoas a cumprir este desafio vai ser perfeitamente possível atingir com a sua ajuda. E se ainda não conhece o meu desafio dos 30 dias para a prosperidade, que irá ajudá-lo a desbloquear a prosperidade em todas as áreas da sua vida, eu convido a pesquisar no meu canal do YouTube ou nas redes sociais por esse desafio. Pode começar em qualquer altura, não existe uma data específica, o desafio foi colocado e a partir de agora, sempre que você quiser entrar neste desafio, está desde já convidado. Eu, antes de começar o episódio de hoje, onde eu vou falar sobre o alimento da mente, eu tenho que fazer uma pequena nota. Existe uma situação que me tem vindo a incomodar nos últimos 2 meses e que eu não sabia o que é que estava a acontecer. Se vocês repararam, ou se vocês alguma vez comentaram algum vídeo do meu canal, ou alguma vez comentaram alguma coisa nas redes sociais, nas minhas páginas oficiais, certamente vocês receberam uma resposta, ok? Então é esse o meu hábito. Eu respondo a todas as pessoas, seja um elogio, seja uma dúvida, seja um questionamento, seja apenas uma pessoa que discorda daquilo que eu estou a dizer e que me pede argumentos para validar aquilo que eu falo nos meus vídeos, eu respondo a todas as pessoas sem exceção. Infelizmente, existem cerca de entre 30 a 40 subscritores do canal que todas as semanas comentam os vídeos e eu não consigo responder a esses comentários. Então entrei em contacto com o suporte do YouTube para tentarmos perceber o porquê que eu não conseguia responder a essas pessoas específicas. Então hoje eu tenho finalmente a notícia para vos dar e, graças a Deus, não é nada da minha parte. Ou seja, eu não estou conscientemente a não responder às pessoas. Eu quero responder, mas existe uma configuração que vocês têm no vosso perfil que não permite interagir com vocês. Então, se alguma vez você comentou um vídeo meu e não recebeu resposta, então estas instruções são as que deve seguir. Você deve entrar no seu perfil do Google+, do Google Plus, e na parte da barra esquerda, independentemente de ser no telefone ou de ser no aplicativo do navegador da internet no computador, você vai ter a opção definições. E na primeira definição, ou na primeira opção das definições, vai ter quem pode interagir com as suas publicações. Você, nessa opção, vai ter que pôr público ou qualquer pessoa. Se você tiver como restrito ou como só eu, as opções selecionadas restrito ou só eu não vou conseguir responder aos vossos comentários. Então, você que fez perguntas, você que elogiou o canal, você que discordou de alguma coisa que eu disse e que comentou um vídeo e não recebeu resposta minha, você deve ir às definições do Google Plus, deve ir na primeira opção, que é quem pode interagir com as vossas publicações e tem que colocar qualquer pessoa ou público. Só dessa forma é que eu vou poder responder e interagir com os vossos comentários. Portanto, a culpa não foi minha. Eu tentei o máximo possível ver se era alguma configuração do próprio canal e chegamos à conclusão, juntamente com o suporte do YouTube, que tem a ver com as vossas configurações de privacidade. Ok? Pronto, queria deixar apenas esta parte clara porque eu não queria causar aqui qualquer tipo de conflito com vocês. Então, deixo claro esta parte. Então vamos ao tema do episódio de hoje. Alimento da mente. E para muitas pessoas este termo vai parecer um pouco estranho. De que forma é que nós alimentamos a nossa mente? Não é? É muito fácil nós hoje, e estamos numa verdadeira era de cuidados estéticos e com o corpo, a alimentação do corpo é uma coisa que está em voga, ou seja, virou uma moda. Se não, vamos ver a quantidade dos milhares de dietas que existem, planos alimentares, planos de exercícios e tudo isso. Ou seja, nós estamos numa era onde as pessoas estão preocupadas em ingerir alimentos saudáveis, que não tenham químicos,
ou tóxicos, que sejam provenientes da agricultura biológica, por exemplo, que não seja, por exemplo, proveniente de animais que são injetados com hormónios ou qualquer coisa assim do género. Portanto, nós hoje estamos num verdadeiro cuidado com o corpo e com a saúde. E muitas vezes, nós hoje, por exemplo, entramos num supermercado e vemos uma secção dedicada só à alimentação saudável, suplementos dietéticos, vitaminas, minerais, aminoácidos, proteína. Nós vemos imensos suplementos no mercado e virou um verdadeiro fenómeno. Ou seja, hoje em dia toda a gente está preocupada em realmente cuidar do corpo para ter, obviamente, maior longevidade e mais qualidade de vida. Só que na minha mente, e naquilo que é a minha percepção, nós estamos a tratar sintomas, ou seja, obesidade e outras patologias que, de alguma forma, demonstram ou são características de corpos em desarmonia, né? Uma desarmonia hormonal ou mesmo orgânica. Nós estamos a tratar sintomas, não estamos a tratar a raiz do problema. E eu vou-vos dar um exemplo do que é que eu quero dizer. Imaginemos, por exemplo, que vocês têm um carro. Um carro lindo. Um carro de sonho. E vocês todas as semanas lavam o carro, vão fazer polimento, a pintura está imaculada, ele brilha, ele espelha, uma coisa fantástica. Por dentro o carro está super limpo, super cheiroso, o estofamento muito bem cuidado, o painel, tudo maravilhoso. O carro é, como dizem no Brasil, show de bola. Ou espetacular, como dizem em Portugal. O carro é fantástico. Toda a gente elogia aquele vosso carro. E vocês investem, colocam um bom equipamento de som, colocam uns pneus mais fortes, fazem tudo para tornar o carro visualmente mais bonito. Ok? E até aí nada de novo. É perfeitamente normal. Nós, de alguma forma, a parte estética mostra os nossos cuidados. Não é? E agora eu pergunto. Se você investe, como acontece em imensas pessoas, e você deve perfeitamente ter alguém na sua cidade que tenha um carro bonito em termos estético e que, na parte interior, ou seja, levantando o capô, o motor não presta. E é precisamente isto que está a acontecer na nossa sociedade hoje em dia. Nós estamos a polir o nosso carro, ou seja, cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa aparência, mas não tratamos do nosso motor. E o que é o nosso motor? A nossa mente. Podemos aqui também falar em cérebro, mas para efeitos deste episódio vamos falar em mente. De que adianta nós polirmos a pintura do nosso carro, ou seja, tratar do nosso corpo, se nós não tratarmos daquilo que faz com que o nosso corpo ou que o nosso carro avance? A nossa mente, o nosso motor. Se a nossa mente é o computador que ordena todos os processos químicos do nosso corpo, ok? Então, é como se fosse uma máquina que está a ordenar que o sangue corra pelo nosso corpo, que o coração bata, que os pulmões encham e esvaziem, que nós consigamos ter a musculatura a mover-se, a parte das articulações, dos ossos, o crescimento, a regeneração celular, tudo isso. O grande problema é que as pessoas estão a investir drasticamente na parte exterior, ou seja, na embalagem, na pintura do seu carro, mas não investem naquilo que é o coração do carro, que é a mente. E eu vou-vos explicar o que é que eu quero dizer com isto. De que adianta eu todos os dias fazer uma alimentação saudável, fazer desporto, ter uma alimentação equilibrada, ter suplementos vitamínicos, fazer tudo o que manda o médico, vamos dizer assim, se na verdade eu, por mais imagem boa que eu tenha, eu não consigo fazer com que ela brilhe. Ou seja, falta-me conteúdo, falta-me o ronronar do motor, um motor afinado, um motor bem trabalhado, bem oleado, bem lubrificado. De que me adianta eu tratar do meu exterior se eu não alimento a minha mente com coisas saudáveis? Eu vou-vos dar um exemplo. Há alguns meses atrás eu tive um leitor do livro Sem Limites que diz: Luís, eu há 3 meses que leio o livro e todos os dias eu cumpro com o plano diário de manifestação. E se vocês estão no desafio, sabem o que eu estou a falar. Eu cumpro, eu faço a visualização, eu faço as minhas afirmações, eu dou ordens ao meu subconsciente, eu faço os exercícios de gratidão, eu sigo a minha intuição, eu dou pequenos passos todos os dias e nada acontece. Eu sinto-me bem quando estou a fazer os exercícios, mas depois, imediatamente, eu fico em baixo. Eu não consigo atrair um determinado valor que eu preciso de atrair para a minha vida, para pagar uma dívida, para me ver livre de dívidas e começar a prosperar e a crescer em termos financeiros. Eu não consigo. Há alguma coisa que me está a travar. E eu achei muito curioso. Porquê? Porque todas as pessoas que seguem com intenção, que se entregam de corpo e alma aos exercícios do plano diário de manifestação do livro Sem Limites,
todas têm consequências positivas. Ou seja, todas começam aos poucos a ver a manifestação a ocorrer nas suas vidas. E muitas até muito rápido. Em questão de dias ou em questão de semanas, acontece aquilo que elas tanto esperavam há anos. Mas esse leitor intrigou-me. Então, eu pedi para conversar com ele por voz. E comecei a puxar por ele, a tentar perceber onde é que estava o problema, onde é que estava a raiz, o conflito de vibração entre aquilo que ele estava a tentar projetar para o universo e tentar atrair para a sua vida e alguma coisa que estava a travar que aquilo que ele deseja, ou a realidade que ele desejava, que entrasse na sua vida. Neste caso, era um valor suficientemente alto para quitar todas as suas dívidas. Não é? E eu percebi uma coisa. Essa pessoa realmente empenhava-se e fazia todos os exercícios com muita força, com muita determinação, com muita fé. Mas, quando chegava à noite a casa, a primeira coisa que fazia antes de jantar era ligar a televisão. Começava por ver uma novela e depois entrava no Jornal Nacional. Neste caso, aqui no Brasil. E se vocês estão no Brasil, vocês sabem que as notícias nos últimos meses anda tudo à volta do Lava Jato. O ex-presidente Lula, a Dilma, o impeachment, ou seja, temas extremamente negativos. E essa pessoa estava a tentar atrair dinheiro, ok? E era uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito honesta, que nunca teve uma postura incorreta perante outro ser humano. Mas inconscientemente, sempre que ele estava a ver o Jornal Nacional e que havia a associação de dinheiro e corrupção, ele só ouvia falar que milionários que roubaram de impostos do país e subornos e propinas e essas coisas todas. Então, inconscientemente, o que é que ele estava a fazer? A mente dele estava a assumir e a fazer uma associação, a criar uma crença, um paradigma de que, para ele poder ser rico ou ter abundância financeira, ele teria que ser corrupto. Porque neste país toda a gente corrupta, toda a gente que é rica, digamos assim, é corrupta. O que é uma mentira, óbvio, não é? Então, por mais que ele fizesse os exercícios, ele naquele horário de jantar em que estava a ver o jornal, que só desgraças, porque é isso que vende, infelizmente, na comunicação social, nas revistas, na imprensa de uma maneira geral, o que vende é notícias negativas, não é? Nós, seres humanos, temos uma atração inexplicável por coisas negativas. Então ele começou a criar a associação de que para ele conseguir ser rico e ter dinheiro para pagar as suas dívidas, ele estaria a entrar numa onda de corrupção e a ser visto como uma pessoa corrupta, mesmo que não fizesse nada para isso. E a sua mente o que é que faz? A sua mente tenta protegê-lo de uma coisa que é nociva, neste caso corrupção. Ou seja, ele de uma maneira ou de outra, ele primeiro pensava, vem a mim o dinheiro, e depois dizer assim, mas eu não quero ser corrupto, portanto, vai embora dinheiro. E estava neste ciclo vicioso há meses. Então, uma das dicas que eu lhe dei foi, você vai passar a não ver televisão à noite. Você vai chegar a casa, vai ler um livro, não importa qual, um livro que lhe acrescenta alguma coisa, vai ouvir música que goste, vai entrar numa sintonia de bem-estar. E podem não acreditar, mas em 3 meses, algo inesperado na sua empresa acontece, eles fecham um contrato com um prestador de serviços que mudou radicalmente o futuro da empresa, né? E ele conseguiu, em 2 meses, pagar as suas dívidas todas. E estamos a falar de um valor bastante elevado. Com esse contrato, que é um contrato de 5 anos, com um novo cliente, não é? Ele conseguiu ter um adiantamento e pagou todas as suas dívidas. Não só da vida pessoal, como da empresa. Ok? Então, o que é que isto nos mostra? Mostra-nos que, por mais que ele tentasse trabalhar em termos de lei da atração, por mais que ele tentasse investir naquilo que ele queria atrair, ele estava a alimentar a sua mente com veneno. Ou seja, com notícias que eram incompatíveis com aquilo que ele estava a tentar atrair. Se ele estava a tentar atrair dinheiro e ouvia nas notícias e via em tudo que era imprensa, escrita, falada, não importa, ele via a associação de coisas negativas ao dinheiro e ele, de uma maneira ou de outra, ele queria afastar-se das coisas negativas. A mente dele tentou criar um sistema de proteção e dizer, não, vais manter-te afastado do dinheiro porque senão tu vais entrar em negócios duvidosos. Entendem? Portanto, meus amigos, de nada adianta nós estarmos a investir na nossa alimentação saudável e tudo isso se nós primeiro não trabalharmos o nosso motor. De nada adianta nós polirmos o nosso carro todos os dias e ele estar brilhante, bonito, toda a gente elogiar, se quando vamos colocar para trabalhar o motor não funciona. Ou não tem bateria. Não é? Ou então ele fica no prego, como dizem no Brasil, ou avaria. De nada adianta nós estarmos a tratar sintomas. A nossa aparência, o nosso corpo, o nosso bem-estar são sintomas. Porque a raiz do problema está na nossa mente. Aquilo que nós permitimos todos os dias que entra na nossa vida. Então, o alimento da mente
é tudo aquilo que nós vamos absorvendo ao longo do dia. Seja em termos de texto, seja em termos de audição, seja em termos de imagem, não importa. Na rádio, nos jornais, mesmo as pessoas com quem convivemos, tudo aquilo que nós absorvemos é alimento da nossa mente. E nós, se alimentarmos a nossa mente com notícias negativas, com pessoas pessimistas, pessoas com uma carga negativa, pessimistas, que estão sempre a falar mal de tudo e de todos e descontentes com a vida, de mal com o mundo, estarmos constantemente a ver publicações no Facebook a criticar os governos, a criticar isto, a falar do desemprego, a falar isto, a falar aquilo. Meus amigos, as coisas acontecem independentemente de nós querermos ou não. Mesmo que eu, por exemplo, eu sei que existem problemas no Brasil em termos políticos neste momento, não é? Mas eu já não vejo televisão há mais de 4 anos. E posso-vos dizer que foi a coisa que melhor me fez em termos de mudanças na minha vida. Quando eu cancelei o meu pacote de televisão, eu senti-me livre. Pela primeira vez, desde que cheguei ao Brasil. Porque o pessimismo e a negatividade nas notícias era tão acirrado, tão forte, que eu não conseguia ter sossego mental. E só depois de ter esse sossego mental é que eu transformei a minha vida e comecei nesta carreira. E eu acredito que teve muito a ver com o alimento da minha mente. O tipo de livros que eu comecei a ler, o tipo de palestras, seminários, mesmo o conteúdo do YouTube. Você vê vídeos de crítica ou vê vídeos positivos, documentários, vídeos motivacionais? O que é que você vê? O que é que você alimenta a sua mente? Qual é o tipo de alimento que você dá à sua mente? Isto é uma coisa que certamente vocês nunca pensaram a fundo. Mesmo em relação, por exemplo, às novelas. Eu não critico minimamente. As novelas toda a gente pode ver. Agora, o que nós vemos nas novelas é traição, também crimes, corrupção, raptos, assassinatos. Quer dizer, o que nós vemos são coisas totalmente negativas e se nós estamos a tentar utilizar a lei da atração para atrair coisas positivas para a nossa vida, ao alimentarmos a nossa mente com conteúdo negativo, nós estamos imediatamente a anular aquilo que estamos a fazer. Nós estamos a mudar a nossa vibração para uma coisa totalmente oposta àquilo que nós queremos. Então, eu pergunto-lhe, você como é que alimenta a sua mente? Com coisas positivas, com alimentos saudáveis? Você cuida do seu motor, do motor da sua máquina, que é o seu corpo? Ou, por outro lado, você permite que a comunicação social, os amigos, mesmo em relação a vídeos que você vê na internet e tudo isso, que influenciem e que lhe deitem abaixo aquilo que você está a tentar atrair. Que anulem a vibração que você está a pedir para o universo. Alguma vez você parou para pensar e dizer assim: o que é que eu, para entrar na sintonia do que eu pretendo atrair, preciso de alimentar? Ou seja, o que é que eu preciso de dar à minha mente para eu estar em sintonia? Por isso é que, neste desafio dos 30 dias, se vocês repararem, ao longo do dia vocês vão tendo sempre tarefas para fazer. E eu, no próprio manual de instruções, eu recomendei que vocês não vissem TV ou notícias negativas durante este período dos 30 dias. Precisamente para vocês não entrarem em conflito com a vibração da prosperidade. Porque se vocês veem notícias negativas de violência, de insegurança, de crise política, de crise económica, de desemprego, vocês estão numa vibração totalmente contrária àquela que vocês estão a tentar emitir, que é de prosperidade, de crescimento em todas as áreas. Então eu volto a frisar, e para concluirmos o episódio de hoje, não adianta você polir o seu carro, ter tudo muito bonito, se você não cuidar do seu motor. Então, selecione com muito cuidado tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouve diariamente. Leia livros interessantes, veja documentários, veja programas que lhe agreguem alguma coisa, não se deixe influenciar ou reprogramar mentalmente quase como numa hipnose por aquilo que está a passar na TV generalista, os reality shows, os Big Brothers da vida, eu não critico quem vê. Mas ao ver aquele tipo de programa, eu não posso esperar que a minha vida seja abundante, seja próspera. Eu não posso esperar que aquilo de bom venha até mim, que eu quero atrair, que venha até mim, se eu estou constantemente a alimentar a minha mente com lixo, com veneno. Então eu peço-lhe para fazer esta experiência. Durante os próximos dias, evite ver televisão, evite ver os noticiários. Não é porque você não vê o noticiário que as coisas não deixam de acontecer no país. Elas continuam a acontecer. Só que você não está a permitir que elas entrem na sua vibração, no seu espaço, no seu campo magnético. No momento em que você repele aquilo que não lhe interessa, você começa a ver a vida de outra maneira. E começa a conseguir estar na vibração que você efetivamente quer. Que é de riqueza, de prosperidade e de abundância. E agora eu pergunto, depois de ter deixado de ver televisão durante alguns dias, como é que se sentiu? Quais as diferenças, qual o impacto que isso teve na sua vida? Partilhe a sua opinião nos comentários, ela é muito importante para mim.
Se ainda não subscreveu o canal, convido para fazê-lo hoje. Não se esqueça de curtir e partilhar este vídeo com os seus amigos, familiares e colegas de trabalho. Não se esqueça também de se juntar a mim nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Muito obrigado pelo tempo que despendeu a ver este episódio. Espero que ele tenha agregado valor à sua vida. Um forte abraço e até para a semana.